Se você ler o artigo da revista Super Interessante, que eu deixei anexo aqui nessa aula, você deve ter percebido que a língua ela tem essa característica de ser algo vivo, certo? Durante a existência de uma língua, as línguas vão evoluindo e vão mudando. Por isso que a gente pode dizer, por exemplo, que o português, o romeno, o francês, o espanhol, por exemplo, vieram do latim. Esse não foi um processo que aconteceu de um dia para o outro. É um processo que aconteceu durante muitos anos e com a constante mudança daquela língua, várias outras línguas apareceram. E isso não vale só para quando uma língua deixa de ser ela para ser outra, mas para mudanças internas na língua. Então, por exemplo, o português que Machado de Assis falava lá no século XIX não é o mesmo português que a gente fala hoje, que não é o mesmo português que a gente não estava aqui, mas que os portugueses falavam quando eles chegaram aqui em 1500. Né? A língua vai evoluindo e vai se transformando. Isso não é um processo que acontecia só antigamente, esse é um processo que acontece com todas as línguas e que continua acontecendo. As línguas estão sempre em constante evolução. As línguas também são algo social. Então, para que um determinado código linguístico seja considerado língua, eu preciso ter um grupo de falantes. Isso quer dizer que se eu quiser inventar a minha língua, se eu quiser inventar julianês não vai ser uma língua, porque eu não vou ter uma comunidade de falantes que se comunica através do julianês. Não serve, não é uma língua, certo? Então, para ser considerado uma língua, tem que ser um meio de comunicação de um grupo social, e de um grupo social consideravelmente grande. Se esse for um grupo muito pequeno, a gente vai acabar considerando dialeto e não uma língua. Não sei se vocês sabem, mas o que marca o conceito de história e pré-história é justamente a escrita. Por quê? As pessoas já falavam antes do que se considera história, nesse período da pré-história, não tinha só dinossauro. Mas o que acontece? Sem a invenção da escrita, existe a não possibilidade de se registrar os fatos. E se a gente não registra os fatos, as gerações futuras não terão acesso a esses fatos, a esses dados, certo? Então a gente começa a contabilizar esse período de história a partir do momento em que a gente tem escrita. O que isso nos leva a crer? A partir disso a gente entende que a linguagem oral vem antes e a escrita vem depois, como uma forma de representar aquela linguagem oral. E a partir disso, desse momento que a gente tem uma linguagem escrita, a gente tem registros da história, a gente tem registros da ciência e a gente tem registros da própria língua. Então, aqueles que se interessavam pela língua, por entender ou por estudar, eles começam a descrever essas línguas, né? O vocabulário, por exemplo, nos dicionários, as estruturas, a organização dessa língua nas gramáticas, né? Isso também é um registro daquilo que existe. Então, a gente tem primeiro uma língua oral, depois a gente tem a língua escrita, que surge como uma forma de registrar a língua oral, e depois a gente tem dicionários, gramáticas, enfim, que surgem como uma forma de descrever a língua, tanto escrita quanto falada. Então, novamente, se a gente entende que essas gramáticas, esses dicionários, enfim, essas obras, elas são obras que procuram
descrever, registrar como é uma determinada língua, a gente vai entender que são obras descritivas. A gente vai chamar isso de uma gramática descritiva. E originalmente, a gramática era por si só descritiva. Ela era, enfim, o registro daquilo que um determinado observador via no funcionamento daquela língua. Ok, então vamos pensar assim. Existe uma determinada língua, existe um estudioso, um observador, que vai lá e ele descreve a gramática daquela língua. E aí fica esse registro nessa obra. Conforme o tempo vai passando, a língua continua evoluindo. Lembra que a gente falou que esse é um processo permanente, constante? A língua continua evoluindo, mas aquela obra que estava escrita, ela é estática, certo? A menos que alguém reescreva e atualize essa obra, aquele registro, ele não vai se auto-atualizar. A língua falada, a língua corrente em uso pelas pessoas, pelos falantes daquela língua, aquela comunidade vai continuar usando a língua vai continuar evoluindo, vai continuar se transformando, mas a gramática, aquele registro que foi feito num determinado momento, não. E aí o que acontece? Algumas pessoas mais puristas e sem ter essa dimensão vão comparar a língua que é falada num determinado momento e que continua evoluindo, que se transformou desde quando aquele registro de gramática foi feito, vão comparar essas duas coisas e falar assim, não, você está falando errado, isso aqui está errado, a língua não é assim. Por quê? Olha aqui na gramática, olha aqui no livro. O livro diz que a gente conjuga esse verbo dessa maneira, ou que o vocabulário é X, não é Y. Fazendo essa comparação, percebendo que existe essa diferença. Mas, qual é o problema? O problema é justamente esse. A gramática, ela surgiu para ser descritiva, para ser uma descrição daquela língua em um determinado momento da história. Só que a língua continua evoluindo e se essa gramática ela não acompanha essa descrição, ela passa a ser isso aqui, uma gramática normativa. Ela não descreve a língua, mas ela tenta impor como a língua deve ser usada, mesmo contra essa regra natural da evolução das línguas. Pensando nessa questão de o que é a língua, então é esse código compartilhado por um determinado grupo, e a ideia de que as línguas evoluem, a gente compreende que dificilmente a gente possa dizer que algo em uma língua está errado, certo? Se os falantes daquela língua estão chegando ao seu objetivo final, que é se comunicar, então aquilo está funcionando, ok? E se não está de acordo com a gramática normativa, não tem problema também. Por quê? Lembra que a gramática ela é um registro de como a língua foi usada em um determinado momento. Isso não quer dizer que a língua vai parar, ficar estática daquele jeito e não vai adquirir novos usos. A língua vai adquirir novos usos e não vai sempre ser igual àquilo que está na gramática. Então, por exemplo, utilizar a frase "nós vamos à praia" é tão pertinente quanto usar "a gente vai para a praia", quanto usar #partiu-praia, quanto bora pra praia, certo? O que vai mudar é a situação de uso, ok? Nenhuma dessas frases é errada. Dentro de um contexto social que aceite essas formas, tá tudo bem,
né? Elas são equivalentes na comunicação e na correção delas, certo? Tudo é uma questão, então, de adequação. Se eu estou num contexto formal, eu vou utilizar uma linguagem mais formal, mais próxima daquela usada nos veículos de comunicação, mais próxima da gramática normativa, né? É só você reparar que a gente fala diferente com o nosso chefe, com a nossa família, com o nosso cachorro e com um bebê, né? Utilizar determinada linguagem muito rebuscada, né, com uma criança pequena, por exemplo, pode causar um descompasso na comunicação. A criança pode não entender porque você está usando um vocabulário ou estruturas complexas demais para aquilo que ela já sabe. Eu diria, então, que isso é mais correto do que usar uma frase mais simples, mais informal e que não esteja de acordo com a norma culta, com a gramática normativa. Não existe certo e errado, existe aquilo que é o mais adequado. O mais adequado é aquilo que vai se comunicar melhor naquela situação. Então, para eu dizer que existe algo errado na língua, tem que ser algo extremo, que não comunica nada. Por exemplo, eu dei aqueles exemplos anteriores falando sobre ir à praia. Todas aquelas frases funcionavam, todas elas comunicavam. Mas, por exemplo, praia, ir, bronze, no. Isso claramente não é uma frase em português, isso não faz sentido algum em português. Isso não comunica nada. Seja num contexto formal, informal, na cidade, no campo, no gueto, com criança, isso simplesmente não comunica, né? Isso causa um estranhamento no ouvido de qualquer falante de português. Aí sim a gente pode dizer que a gente tem uma frase errada, né? Fora disso, é muito difícil poder afirmar que algo está errado. Novamente, então, o que a gente tem? Aquilo que é adequado, aquilo que é inadequado e é relativo, depende do meu contexto. O que isso quer dizer? Que então, que legal, eu não preciso aprender variações mais complexas do português ou de uma língua estrangeira, que eu posso falar sempre da maneira mais simples. Pode. Qual é a questão? A gente tem estruturas sociais, estruturas de poder que vão fazer com que certas formas sejam mais valorizadas. Então, se você está num ambiente formal, o ideal é que você saiba empregar uma linguagem mais formal, para que você circule naquele ambiente sem estranhamento, sem sofrer preconceito, sem sofrer nenhuma forma de exclusão. Isso garante que você consiga circular com mais liberdade, com mais conforto, em diferentes camadas sociais, em diferentes círculos sociais, certo? Então, por exemplo, no seu trabalho, bem importante conseguir redigir documentos, e-mails com uma linguagem mais de acordo com aquilo que se aceita como norma padrão. Algo fora disso pode provocar que você não seja muito bem aceito, que você seja mal visto, mal falado e talvez até que você não se enquadre mais naquele ambiente, que você seja excluído daquele ambiente. Então, dominar essas diferentes formas vai ajudar a circular nos ambientes necessários para a nossa existência, ok? É isso então.